pessoal, vamos começar aqui um bate-papo sobre o conceito de trabalho, pensando um pouco em alguns autores mais do passado, como por exemplo Karl Marx, que é um grande sociólogo que faz aí uma grande definição relacionada ao trabalho, e depois a gente vai também, a partir dos conceitos marxistas, trazer um pouco para os nossos dias como que o trabalho está atuando, como que está o proletariado e também o empregador. Eu sou o Rafael Sacramento, sou professor de Filosofia e Sociologia da rede pública e atualmente também eu sou doutorando no Departamento de Tecnologia, Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. Estamos aqui também com o Alexandre Bento. Eu gostaria que ele se apresentasse. Tudo bem. Olá, pessoal. Rafael, muito obrigado aí pelo convite, a proposta. A proposta é extremamente interessante, extremamente relevante, né? A gente falar de trabalho é falar do cotidiano de qualquer pessoa adulta, madura, responsável, né? O trabalho está no seio da atividade humana por natureza, né? Então, às vezes a gente compreende trabalho só dentro dessa dinâmica empresarial, industrial, onde você precisa produzir algo para ter uma remuneração, mas a ideia essencial de trabalho é transformar o natural para que isso seja adequado a uma necessidade ou a uma vontade humana. Então, tudo aquilo que nós transformamos é uma questão de trabalho. E dentro da contemporaneidade, nós vemos que há uma variedade de elementos e estruturas que estão relacionados ao trabalho, conceitos como o que a gente vai tratar hoje, né? O conceito da mais-valia, o conceito da exploração, da alienação, e a gente tem que entender o quanto que isso vai prejudicando a satisfação da existência do trabalhador enquanto ser dotado de uma identidade de trabalhador, e o quanto isso vai prejudicando e tirando dele essa identidade e coisificando o ser. Como o Rafael já falou, eu sou o Bento, né? Meu nome é Alexandre Bento. Atualmente sou mestrando também do programa TID da PUC São Paulo. Estou em vias aí de conclusão. E hoje vamos conversar um pouco, né? Não é necessariamente uma aula, não é necessariamente um encontro muito formal, é mais aqui um bate-papo de amigos, e vocês que nos acompanham também estão convidados aí a entrar nessa dinâmica de estudo, de conversa, bate-papo e interação, ok? Avante, mestre. Muito bom, muito bom. Então, dado essa excelente já introdução, em que o Bento traz já alguns pontos que a gente gostaria de trabalhar, eu já gostaria de iniciar, antes de entrar em alguns conceitos marxistas, vamos aprofundar um pouco mais a noção de trabalho, né? Porque, por exemplo, a gente tem dentro da história uma ideia, inclusive muito mais antiga, que associa o trabalho ao conceito de tripalho, né? Que a gente sabe que o tripalho era um objeto de tortura, e dentro dessa temática, o trabalho ele sempre foi pensado como uma coisa dolorosa, como um sofrimento, né, como uma coisa pesarosa, e nesse sentido as pessoas eram destruídas pelo trabalho, até porque o trabalho, em última instância, ele estava mais associado a um processo escravista, né, de exploração. E aí a pessoa, ela não via vida no trabalho, ou pelo menos aquelas que trabalhavam, né? Na verdade elas acabavam sendo mortificadas pelo trabalho. E aí dentro disso, eu gostaria de já iniciar essa questão para você trazer essa reflexão, a gente vai fazendo um bate-bola. Karl Marx, ele vai trazer uma nova visão sobre o trabalho, né? Em que necessariamente ele vai criticar um pouco esses elementos destrutivos do humano, para pensar um trabalho que ele é construtor do humano. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, elencar a visão marxista, né, sobre o trabalho? Ótimo, Rafael. Ótima construção. E é um problema que nós temos uma tradição romana, uma tradição grega e uma tradição judaica. Dentro da tradição romana vem justamente esse viés que você nos coloca, né, que é o tripalium, a ideia do castigo, da tortura, esse instrumento, né, que é utilizado para castigar, e muitos entendem que isso é a raiz estrutural do conceito de trabalho. É uma vertente. Dentro do mundo grego,
Nós temos a questão que o cidadão, a pessoa dotada de uma dignidade, não era necessariamente a pessoa que tinha muitas posses só pela posse, não era necessariamente a pessoa que tinha uma ocupação pela ocupação, mas era aquela pessoa que não precisava trabalhar. Fique claro que não querer trabalhar é diferente de não precisar trabalhar. Então, o trabalho ele era entendido para aquelas pessoas de uma dignidade menor, Certo. aquelas pessoas inferiores. Então, nós temos aqui uma ideia de tortura, nós temos aqui uma ideia de dignidade existencial, e aí nós temos um outro problema que foi aquele que foi colocado para a sociedade ocidental a partir do judaísmo-cristianismo, que é o conceito do castigo do paraíso. Né? Perfeito, Então perfeito. você tem ali Adão e Eva, nesse conceito religioso, né? Adão e Eva que tinham de tudo, mas, dada a questão do pecado, eles são condenados, como diz o texto, né? a se alimentarem do suor do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço. Perfeito. Então você coloca a ideia de trabalho como uma ideia de condenação, uma ideia de castigo. Então, por isso que dentro de uma corrente de tradição que ela é latina, que remonta aí à tradição romana, que ela é baseada no pensamento socrático, aristotélico, platônico, do não precisar trabalhar, de ter essa dignidade superior e os inferiores a quem trabalham, dessa questão do castigo divino. Então você vai construindo uma sociedade ocidental com base nestas estruturas de trabalho, não como uma manifestação da realização da pessoa, da manifestação da identidade do ser. E aí, quando Marx ele vai fazer essa releitura, é importante que nós entendamos os conceitos marxistas, eles são construídos a partir de uma análise concreta de uma situação concreta. Então, quando ele vai fazer uma releitura da história, ele não vai olhar o pecado, o castigo, quem tinha dignidade, quem não tinha, ele vai entender como a sociedade era estruturalizada. Então, quando a gente vê, né, as pessoas que trabalhavam em Roma, na Grécia, dentro do mundo judaico, elas trabalhavam não porque elas tinham menos dignidade, mas porque nós tínhamos uma sociedade escravocrata, nós tínhamos uma sociedade exploradora, nós tínhamos uma sociedade baseada numa condição de opressão para o outro. Então, não é que o outro era inferior, ele era inferiorizado por causa da estrutura social que era construída ali. E aí, quando Marx vai resgatar essa tradição, essa tradição de construção do trabalho, de identidade do trabalho, ele vai olhar a pessoa que está fazendo isso, ele vai ver que é do humano a necessidade de trabalhar. Não é do pobre, não é do escravizado, não é do oprimido, não é daquele que não tem um prestígio social, não é que está inerente a este ser, mas está inerente ao ser humano uma necessidade de transformar para que a natureza o sirva. Perfeito. Então, o resgate marxista é analisar por que só o ser humano trabalha? Por que os outros animais não trabalham? Perfeito. Por que uma aranha que tece a sua teia? Por que um castor que faz a sua represa? Por que esses animais não entendemos como trabalham? Porque isso que eles realizam está ligado ao seu instinto. É uma construção do meio para a sua vida. O ser humano, quando ele decide, vou fazer aqui, vou ter um rio passando, eu vou abrir aqui um reguinho aqui para chegar água na minha hortinha, na minha casa. Quando eu falo, eu vou levantar aqui um barraco, uma casa de madeira, de alvenaria, eu vou construir alguma coisa, ou ainda, dentro desta caverna aqui que a gente está, a gente vai colocar uma porta, a gente está mudando a natureza. E toda vez que nós fazemos uma mudança sobre a natureza, nós estamos fazendo uma relação de trabalho. Perfeito. Então, trabalho, entendido dentro da compreensão marxista, ela é uma manifestação do humano para com a natureza, fazendo com que esta natureza se submeta às necessidades do humano, melhorando sua condição de vida. E aí a gente vê que esta relação, né, humano, trabalho, natureza, ela é uma relação de manifestação da identidade do ser para sua própria satisfação. Sim. E aí que entra outro problema, que é
Por que que nós, na sociedade contemporânea, né, o trabalho ele é entendido só nessa dinâmica de sofrimento, de sacrifício, de tortura? Nós temos essa base ideológica, são essas três primeiras que eu coloquei, mas a gente também tem na sociedade contemporânea um não reconhecimento do trabalhador no trabalho. Sim. Então, eu não trabalho, eu não produzo para me identificar, para me reconhecer ou ainda para me manifestar, para fazer com que essa natureza volte para mim. Então, eu não trabalho por uma coisa específica, eu trabalho por um dinheiro que vai permitir que eu consiga uma coisa, só que essa coisa, muitas vezes, ela vai se afastando gradualmente, dado o valor da coisa, então eu não tenho uma identificação, uma relação com o trabalho. Daí a gente entende que na contemporaneidade o nosso trabalho ele é um trabalho alienado, porque Sim. não há uma relação com o trabalho. Então o trabalhador ele se sente cada vez mais desvalorizado de forma identitária. Primeiro, porque ele não se reconhece naquilo que ele faz. Segundo, porque o esforço que ele faz visando alcançar alguma coisa dentro das condições de salário, esta coisa fica cada vez mais distante. E aí nós temos um problema, né, que vai aumentando essa insatisfação do trabalhador, ele vai querer produzir cada vez menos, produzindo cada vez menos, ele sofre mais sanções, ele vai ter um prejuízo salarial e aquele objeto de realização dele fica cada vez mais distante. Sim. Então, quando Marx ele faz esse resgate da ideia do trabalho, ele vai entender trabalho como uma necessidade humana para a sua própria realização e a sua satisfação, não como um elemento de tortura. Por isso que é necessário que nós entendamos os conceitos de trabalho, os conceitos de Marx, porque na contemporaneidade há muita confusão sobre esses conceitos, Sim, né? sim. Quando você faz essa primeira construção desses conceitos que são apresentados, muitas vezes da escola mesmo, né? Muitas vezes a gente vê companheiros dando aula de sociologia, de história, e falam desses elementos sem fazer uma contextualização, sem fazer ali um paralelo, né? Sem fazer Sim. ali uma leitura comparada, e aí o aluno sai com aquela ideia que trabalho é um problema. Sim. Não, trabalho não é um problema. Aqui nós estamos fazendo uma atividade de trabalho. Sim, exatamente. Né? Perfeito. E colocando ainda o trabalho intelectual, ele é um dos mais complexos que nós temos, porque ele demanda uma produção de leitura, de análise, de reflexão, de estudo, que vai ensejar ali uma manifestação do indivíduo pensante com as teorias que ele está analisando. Sim. Então, acho que a questão de trabalho a gente consegue parar por aqui. Sim, sim. Maravilha. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos dentro da sua fala, para a gente passar para o próximo ponto, porque você já introduziu o conceito de alienação, né, que é um conceito que a gente vai tratar e aprofundar, que na verdade já foi de alguma forma destrinchado, né? Mas eu gostaria de trazer uma ideia para, inclusive, enfatizar esse conceito de alienação, que é quando Marx fala que quando o ser humano trabalha, ele entra num processo de humanizar a natureza, e ao humanizar a natureza, o trabalho que é emancipatório, o trabalho que Marx defende, que ele é um construtor de si mesmo a partir da sua ação ali interagindo com a natureza, vai fazer com que esse ser humano também se humanize. Então é uma construção fora do ser que ao mesmo tempo impacta dentro do próprio ser. Esse trabalho que é defendido por Karl Marx, ele não é alienante. Ele não é um trabalho em que, em última instância, o ser humano, né, eu gostaria que você trabalhasse também essa questão, eu vou começar a iniciar aqui a introdução, que é o seguinte, lá no fundo, quando esse ser humano é alienado, aquilo que ele produz de riqueza, o efeito do seu trabalho, ele não usufrui desses processos, desses benefícios, na verdade, ele só produz para que outro usufrua e ele, na verdade, é explorado, a gente entra num conceito de reificação. Então, a natureza é humanizada e o ser humano é coisificado. Né? É muito louco isso, né? Porque aí você vê, na verdade, uma troca de lugar, de valores, e esse processo de reificação do humano e humanização da natureza, que produz a alienação, ele tem por trás uma intencionalidade, como você mesmo colocou.
né? O problema aqui não é demonizar o trabalho, até porque a gente já está começando essa desconstrução, né? Mas que a gente vive na sociedade em que o trabalho, de certa forma, por interesses, por decisões daqueles que têm os meios de produção, ele se torna algo ruim para aqueles que trabalham, né? Então é totalmente diferente. Não é que você não é demonizar o trabalho. O trabalho é um meio incrível, mas a forma que muitas vezes ele é utilizado, ele pode ser algo ruim para aquele que trabalha, né? Então, dentro dessa questão, para a gente depois passar para o próximo tópico, que vai ser o conceito de mais-valia, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais essa questão, né, da reificação, a questão também da alienação, que na verdade a gente já deu aqui algumas pistas, e aí depois a gente vai para o conceito de mais-valia, que eu entendo que para entender bem a mais-valia, a gente precisa entender, né, essas noções de trabalho, primeiro, né, aquela negativa antes de Marx, e depois essa mais, né, bela, emancipatória e evoluída do ser humano, que é aquela que Marx traz. Perfeito, Rafael. Bom, primeira questão, a gente começar pela questão da alienação. A gente pode entender a alienação dentro de três perspectivas fundamentais. A primeira delas é justamente essa não identificação do trabalho, do trabalhador com o trabalho. Então, eu estou fazendo algo que, para mim, não tem importância nenhuma, só faço. Então, eu não tenho essa identificação. Sou um operador de caixa, sou alguém que está no telemarketing, sou alguém que está girando uma manivela, mas aquilo que eu estou produzindo não tem nenhuma relação com a minha identidade. Diferente de um artesão, diferente de um intelectual, alguém que está produzindo um livro, de um artista Sim. que está produzindo ali uma canção, diferente daquele que tem no processo produtivo uma satisfação com aquilo que ele produz, porque ali ele se reconhece. Então, a primeira questão de alienação para a gente, ela está nessa dimensão. Então, um não reconhecimento do trabalhador no trabalho. Perfeito. Um segundo ponto da alienação é a não capacidade de percepção da importância do trabalhador naquilo que ele está fazendo. Perfeito. Como que isso se dá? Quando eu tenho um processo produtivo onde várias etapas acontecem, eu não consigo mensurar o quão importante eu sou nesse processo. Então, um exemplo esdrúxulo. A gente está numa empresa, a gente monta uma montadora de carros. A função do Rafael nessa montadora de carros é pegar os pneus do carro e colocar lá na hora. Certo. Além disso, você tem toda a estrutura, né, de carroceria, chassi, motor, eletricidade, pintura, tudo. Sim, Perfeito, estofamento, tudo, né? tudo. Certo, agora me diz, qual que é o percentual de participação do Rafael nesse trabalho? Ele consegue, de fato, definir o quanto ele está produzindo dentro do valor final do carro? Ou dentro da dimensão final do carro? Isso é importante que nós entendamos, porque quanto menor a percepção do trabalhador sobre a sua importância no processo produtivo, menos ele pode cobrar daquilo que ele está produzindo. Perfeito. Porque, assim, o carro vale 100 mil, mas eu posso cobrar um salário de 100 mil? Aí meu patrão vai falar assim, não, mas você só fez na roda. Você só mexeu no pneu. Sim. Você não participou do processo como um todo. E como eu não consigo verificar todos os processos dentro dessa cadeia, Sim. eu não consigo dimensionar o quanto eu estou sendo explorado. Perfeito. Então, a segunda dimensão desta alienação é a não capacidade de contemplação do todo do processo produtivo. Perfeito. E o terceiro, e a gente já puxa para a reificação, é justamente a ideia da construção da construção do ser enquanto ele é ser trabalhador, que está se dedicando por um dinheiro, por um bem monetário, e não por um processo de produção onde ele se reconheça. Nesse sentido, o indivíduo ele perde a sua identidade porque ele passa a ser apenas uma mercadoria, apenas uma coisa dentro desse processo produtivo. Então, eu vendo a minha identidade por um salário. Quando eu me vendo nesse sentido, eu estou me coisificando, eu estou me reificando.
Por quê? Quando eu não tenho essa relação de produção, quando eu não tenho essa compreensão de produção, quando eu não tenho a percepção da dinâmica do todo, quando eu não me reconheço no trabalho, então eu nego a mim mesmo dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que eu sou, e eu viro uma coisa, uma mercadoria, como o Marx vai falar, uma Perfeito. mercadoria muito, muito valiosa dentro dessa ideia da importância do ser para o processo, Sim, mas como eu sou um ser que vou depender do salário, daquele dinheiro, então eu passo a ser uma coisa a ser comprada. sim. Então eu perco a minha identidade e passo a ser um mero produto, uma mera coisa. E o produto, ele ganha uma identidade, ele ganha uma relevância mais importante do que o próprio ser produtor, Perfeito. porque ele se tornou apenas uma coisa que pode ser substituída. Sim. Perfeito, perfeito. Muito bom essa construção, inclusive essa última etapa entra a ideia do fetiche, né? Que a mercadoria ela acaba sendo tão valorizada, ela é de alguma forma algo importante, algo rico, algo que gera riqueza e que satisfaz determinadas necessidades dos humanos, que ela passa a ser divinizada, né? Ela passa a ser algo animado, que tem praticamente uma vida própria. E aí essa mercadoria passa a ser mais valorizada do que aquele que a produz. É muito louco isso, porque deveria ser o oposto. Uma mercadoria, embora ela atenda necessidades humanas, ela ainda é algo feito, né, de alguma forma, por esse humano para satisfazer as suas necessidades. Mas aí inverte-se o processo. Essa mercadoria acaba sendo mais importante que aquele que a produz. Essa mercadoria vai sendo humanizada, divinizada, enquanto o ser humano vai sendo desumanizado, animalizado, reificado, né, e de alguma forma destruído. Por isso que muitas vezes o Marx fala que existe sangue nas mercadorias. Né? Existe que sangue é isso? O sangue do trabalhador. Não deveria existir sangue na mercadoria, deveria existir talvez ali o suor, o trabalho, a técnica humana. Mas nesses processos de destruição do trabalhador, acaba existindo também sangue nessa mercadoria. E aí entra justamente para depois a gente, de alguma forma, ir caminhando para os últimos conceitos, que a partir dessa questão da reificação, a partir dessa questão da fetichização da mercadoria, a gente vai ter exatamente os conceitos de mais-valia, né? Que eu gostaria que você já entrasse tanto no conceito do que é a mais-valia, como também na mais-valia absoluta e relativa, para a gente agora aprofundar ainda mais esses processos de uma forma talvez um pouco mais didática para esses nossos espectadores, né, quem está assistindo essa discussão, esse debate, que o Marx, de alguma forma, ele estabelece ali nas suas obras. Maravilha. Vamos fazer assim, eu vou dar um conceito mais-valia geral, depois absoluta e relativa, e depois você começa a falar, que eu estou falando aqui. Um primeiro erro, o primeiro problema, Rafael, que a gente vê normalmente, né, em escolas, quando se fala de mais-valia, é que é ensinado que a mais-valia é o lucro do capitalista, é o lucro do patrão. Não, a mais-valia, ela não está da empresa para fora. Mais-valia está dentro da empresa. Mais-valia está dentro do processo produtivo. Boa. Primeira coisa que a gente tem que acertar aqui, definir, é que se saiu da empresa, produto, o patrão vai pegar uma garrafa de água que vale R$ 2, ele vai vender por 100, aí é uma outra questão. A questão da mais-valia está antes dela sair da empresa. Processo produtivo. Então a mais-valia é o quê? Ela é a desproporção entre o valor necessário para pagar o salário e o valor produzido. Então, o trabalhador, ele produziu, em um mês, ele produziu R$ 100.000 dentro da empresa, tá? Dentro do valor do produto na empresa ainda. Certo. Desses R$ 100.000, ele ganhou 2.000. 98.000 é mais-valia. E aí, depois disso ainda, o patrão vai pegar isto e vender. Nesse que ele vai vender, ele ainda vai tirar o lucro. Ele ainda vai tirar ali um montante que ele vai conseguir comprar novos materiais, vai poder mexer no maquinário, vai poder fazer que o processo continue caminhando. Sim. Então, a mais-valia está
dentro da estrutura empresarial, industrial, de produção, onde aquilo que é necessário para pagar o salário do trabalhador é X, mas ele vai produzir X multiplicado várias vezes. Então, isso é a mais-valia, essa desproporção. Aí o marketing vai falar que nós temos duas dimensões aqui. A mais-valia absoluta, que é o que nós vemos continuamente aqui no nosso país, né? Que é o aumento na jornada de trabalho. Sim. Então, a mais-valia absoluta, isso o Marx ele fala no livro Capital, livro 1, acho que volume 2, ele coloca justamente isso. A mais-valia absoluta, ela está necessariamente ligada à jornada de trabalho, onde você tem um aumento dessa jornada sem uma reparação proporcional ou equivalente a esse aumento. Tá? Então, muitas vezes a gente vê, principalmente lojas, shopping, o pessoal que trabalha com telemarketing, né, que tem a questão de bater meta. Então, o pessoal Sim. se dedica ali a trabalhar horas a mais, fazer um esforço redobrado, porque vão ganhar um bônus, vão ganhar ali uma meta, vão ganhar um quadro no fundo da empresa, vão ganhar um hambúrguer. Mas quando você para analisar de fato o quanto ele multiplicou nas vendas, na produção, não há o equivalente ao aumento que ele teve. Sim. E além disso, quando você está numa empresa ali, tem 50 pessoas trabalhando, as 50 correndo ali para bater a meta. Só uma vai ganhar o bônus. Só que as outras 49 também correram atrás. Sim. Então você multiplicou o lucro da empresa por pelo trabalho dessas 50 pessoas, mas só uma teve um benefício. Sim. Que não tem necessariamente uma proporção equivalente àquilo que o patrão lucrou. Sim. Então, na mais-valia absoluta, eu vou ter um aumento deste trabalho sem uma equiparação salarial para o trabalhador. Tá? Muito bom. Ou ainda com acúmulos de cargo. Né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que ela foi trabalhar isso há 50 anos, tá, pessoal? Ela foi trabalhar numa casa como doméstica, depois ela virou babá, depois ela virou faxineira, só que ela não recebeu o salário das 3 pessoas que foram mandadas embora. Ela recebeu ali um agrado, né? Um a mais, um pouquinho. Não, Sim. vamos dar uma melhorada no seu salário, sabe, né? Essas conversas, né? E aí o trabalhador ele vai somando e agregando volume de trabalho, Sim. volume de horas trabalhadas, mas ele não vai receber 2, 3, 4 salários a mais Sim. pelas funções que ele está desempenhando. Então isso a gente entende que é a mais-valia absoluta. Perfeito. Aí o Marx ele traz um outro conceito, e é nesse conceito que o Rafael vai entrar aí com a gente, trazendo mais na questão de tecnologia. A mais-valia relativa, ela está ligada às melhorias dentro do processo produtivo, que vão fazer com que o trabalhador produza mais, mas não lucre mais. E ela é ainda pior do que a primeira, Rafael, porque ela se torna imperceptível. Porque o trabalhador, ele ainda fica feliz porque ele acha que está trabalhando menos. Sim. Então, mais ou menos assim. Você trabalha numa empresa pintando parede, pintando quadros com um pincel. Aí você pinta lá 10 quadros por dia. E aí seu patrão vai e compra uma pistola de jato Sim. automática. Só aperta o botão, o negócio sai pintando para todo lado. Sim. E aí você passa a pintar 100 quadros por dia. Perfeito. Aí você fala, nossa, maravilha, tá tranquilo. Nossa, tô trabalhando menos. Só que você está produzindo 10 vezes mais. Sim. E você não recebeu um aumento por isso. E o teu patrão ainda vai te convencer que você está bem, porque você está trabalhando menos e ele investiu em melhoria para o seu trabalho. Agora você pode até descansar um pouquinho entre um quadro e outro. Então, o trabalhador, e aí volta a ideia da alienação, né? E aí o trabalhador ele fica tão anestesiado, ele fica tão alienado nessa dinâmica que ele acha que ele está sendo superior, mas na verdade ele está sendo ainda mais explorado do que antes, Sim. porque ele ampliou o seu volume produtivo sem uma reparação equitativa no seu salário. Então eu posso ter nessa mais-valia relativa
esta questão da mecanização, da tecnologia. Eu posso ter também uma reorganização no processo produtivo, então eu mudo o layout da empresa, eu faço ali uma sequência, eu coloco ali uma esteira, né, os processos tayloristas, fordistas. Então eu vou ter ali uma melhoria no processo produtivo, Sim. mas eu não tenho uma equivalência no salário do trabalhador. E ela é relativa justamente por isso, né? Porque ela está relacionada a elementos que são agregados dentro do processo de produção, Sim. só que ela não volta para o trabalhador. Muito E, bom. diante disso, Rafael, agora vamos inverter aqui a jogada. Vamos inverter aqui a jogada, né? Nós estamos aí nessa nossa sociedade extremamente movida pela tecnologia, tecnologias digitais, inteligência artificial, cada vez mais as grandes indústrias, né, principalmente, elas se organizam a partir da computação e destas inteligências que são colocadas nos processos produtivos. Sim. Então, a ação humana ela fica cada vez menos necessária em alguns setores, porque ela é substituída por elementos da inteligência artificial, pela essa questão do mundo digital e virtual. Mas eu poderia entender, Rafael, que esse processo ele vai aumentar ainda mais a extração da mais-valia ou não? Esse processo de inovações tecnológicas, ela vai dar mais qualidades para o trabalhador, melhores condições do trabalhador, vai reduzir a sua jornada, então ele vai poder usufruir mais, né? Então agora, ao invés de trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, como eu tenho ali um robô, como eu tenho ali uma inteligência artificial que pode facilitar isso, eu vou ter uma redução da jornada do trabalho, né, e sem uma redução salarial, esse trabalhador ele vai ter condições de usufruir mais do seu tempo, lazer, estudo, formação, capacitação, Sim. ou não. Eu tenho que entender que este mundo digital, essa tecnologia, ela está cada vez mais colocando o humano numa condição de subtrabalho, onde ele vai ser cada vez mais explorado. Qual que é a sua Não, visão e perfeito. construção sobre isso? Perfeito. Acho que assim, a sua pergunta ela já traz alguns elementos importantes, porque a gente precisa entender, dentro desse processo, que, por exemplo, desde lá do Taylorismo, você pensa lá o tempos modernos, do Chaplin, né, Toyotismo, você vê um processo em que as máquinas elas vão cada vez mais tomando corpo dentro do processo produtivo, mas, por incrível que pareça, naqueles processos sempre é para que esse trabalho, né, para esse trabalhador principalmente, ele fique cada vez mais especializado, ele tenha um pouco mais de controle ali sobre um processo de otimização, né, do seu processo criativo e de trabalho, para que essa produção possa ser feita em larga escala. Então você aumenta o processo de né, escala dessa produção por meio aí do auxílio dessa tecnologia, dessas máquinas, e aí nesse sentido esse trabalhador trabalha mais, produz mais, mesmo que num primeiro momento ele acredite que esses instrumentos, essas máquinas, está ajudando ele a ter um esforço, né, de alguma forma menor, e muitas vezes até sim, mas isso não significa que ele não está trabalhando mais e sendo mais explorado. Né? Então, a grande questão, por isso que a gente precisa ter uma visão mais crítica dos processos de trabalho, é que você precisa exatamente conseguir, né, desmistificar essa ideia que as máquinas, nesse processo, ela está te trazendo algum tipo de benefício. Na verdade, ela está trazendo um benefício para ampliar o processo produtivo em escala, em tempo, né, em quantidade, aumentar os processos de exploração, né, de lucro do empregador e de reificação, alienação e desumanização do trabalhador. Então, por incrível que pareça, com o avanço da tecnologia, a gente também teve o avanço do processo de expoliação, de destruição e quase que de escravização do ser humano. Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, é que com várias crises do capital, alguns direitos que foram conquistados, vamos pensar, por exemplo, o 1º de maio, que acontece lá nos Estados Unidos, em que os trabalhadores conseguem ali fazer frente ao Estado, às empresas e conquistar alguns direitos, aqueles direitos que de alguma forma
de alguma forma vai melhorando um pouco ali a vida desse trabalhador, os benefícios que ele vai tendo, os direitos que ele vai tendo, depois acabam sendo cada vez mais tirado com as reformas que a gente teve atualmente, que na verdade não são reformas, né? São reforma, a gente pensa geralmente reforma e deveria ser dessa maneira, algo que está melhorando, está evoluindo. Mas na verdade a reforma é só um título, é só um marketing para você retirar direitos. Então, se você pensa a reforma trabalhista, você pensa a reforma da Previdência, ela só foi formas de ainda mais aumentar esse processo de exploração do trabalhador. E aí hoje também a gente tem empreendedorismo, né? Que na verdade não é o empreendedor no sentido que esse trabalhador ele se torna um patrão de si mesmo, que agora vai lucrar com o seu trabalho, ele vai ser chefe de si mesmo. Na verdade, é toda uma forma de tirar todos os direitos desse trabalhador. Ele pensa que ele é dono do seu trabalho e, na verdade, ele é um assalariado disfarçado. Né? Ele não trabalha para ele continua trabalhando para uma empresa. Se você pegar, por exemplo, o exemplo da Uber, né? Inclusive o termo, né, o conceito uberização está muito ligado à própria Uber, porque é exatamente isso. Esse trabalhador, em linhas gerais, ele tem gastos com o seu automóvel, ele trabalha ali 12, 14 horas, 16 horas por dia, né? Ele não tem contato nenhum com o chefe, ele nem sabe quem é o dono da Uber, mas na verdade ele está trabalhando. Prejuízo, né? Dele tem que ressarcir, né? Tem que pagar, né? Quebrou o carro, furou um pneu, tudo. Exato, exatamente. O cara que é o dono da Uber, por exemplo, ele construiu um aplicativo, vamos pensar dessa forma, que vai fazer ali a união, né, o encontro do motorista com aquele cliente que quer fazer uma viagem. Só que, nesse processo, quem realmente trabalha, quem realmente, né, tem um esforço, é o cara que é o motorista. Agora, quanto ele fica, né, desse valor, desse trabalho que ele produziu? Praticamente com uma parte tão pequena que mal dá para ele sobreviver. Isso é o processo de uberização. Então, o que a gente tem hoje, se a gente pensa o aplicativo como sendo um boom tecnológico, né, uma excelência da tecnologia, de você ter um aplicativo ali que faz muitas vezes coisas que você precisaria de ter alguém ali, né, numa telefonia, né, que você recebe uma ligação, opa, você quer ir para tal lugar? Tá bom, eu vou ligar para o motorista. Não, o aplicativo faz tudo isso, ele faz essa união, né? Então, aparentemente, você poderia ver, pô, a tecnologia, né, o boom da tecnologia, ela está melhorando a vida das pessoas. Não, ela está, infelizmente, da forma que ela é utilizada por esse sistema capitalista, ela está sendo utilizada e aplicada para aumentar, né, o lucro, a exploração do trabalhador, e não necessariamente, como vai dizer Herbert Marcuse, ou o próprio Ricardo Antunes, né, que é um professor da Unicamp, a gente poderia ter uma tecnologia que, aplicada para a evolução do humano, para a humanização desse humano. Quer colocar alguma coisa? Segura um pouquinho. Vamos puxar esse ponto que você começou. Esses dias, vendo uma entrevista, o Elias Jabbour, excepcional, estava entrevistando aquela moça Renata Barreto, que se apresenta aí como uma economista, uma pessoa, né, só da mídia, então alguém que tem um nome, né? Sim. E em certo momento ela fala, né, porque o Marx criticava a tecnologia. Marx criticava a tecnologia, né? E o Elias fala, não, Marx não criticava a tecnologia. Marx entendia que a tecnologia ela deveria justamente servir como uma ferramenta onde o ser humano ele vai cada vez mais ter condições de vida digna e diminuir a exploração. Então, a tecnologia deve ser uma coisa usada. E, normalmente, né, a maioria do pessoal que defende algumas teorias liberais não lê as coisas, não. Ou lê e finge que não leu, para defender o seu próprio ideal, e ela ficou sustentando, né? E o Elias meio que esfregou na cara, né, assim, a questão do Marx. E quando você fala do Ricardo Antunes, ele traz para a gente um conceito importantíssimo que é a questão do infoproletariado. Sim. Né? Onde você vê a questão da tecnologia, da informática, deste mundo que nós estamos adentrando cada vez mais. E é justamente isso que eu quero que você desenvolva, Rafa. Como que este mundo digital, esse mundo tecnológico, inteligência artificial, como ele pode contribuir
Você falou do aspecto negativo. Sim. Como que ele pode contribuir para a melhoria do trabalho? Como ele poderia contribuir para trazer mais dignidade ao trabalhador? Perfeito. Então, invertendo esta lógica que é usada pelas empresas, né? Sim. Então, eu vou colocar ali um elemento tecnológico, um robô, uma máquina, e aí eu vou tirar cada vez mais o salário, vou tirar cada vez mais o lazer, vou explorar cada vez mais. Como que a gente poderia pensar uma melhoria real para o trabalhador a partir da informatização, a partir da virtualização dos trabalhos? Perfeito. Eu acho que assim, a gente não pode responder essa pergunta sem dizer que enquanto o lucro for a finalidade do trabalho, a gente nunca vai alcançar uma sociedade em que esse trabalho ele seja necessariamente construtor desse trabalhador, desse proletário. Ele sempre vai ser algo destruidor, destrutivo. Então, acho que, primeiro, a gente precisa mudar a lógica interna do sistema econômico, né, sem uma revolução da ideia de economia, né, de uma economia que cuida do humano, e não necessariamente uma economia que vê o ser humano como número. Se a gente não tiver essa ideia de pegar o trabalho e verter esse trabalho para, segundo Karl Marx, ser um processo de construção desse humano, mesmo que você tenha a queda do lucro, para você necessariamente ter uma sociedade mais sustentável, você precisa entender que a natureza tem que ser respeitada no seu tempo de novamente se reconstruir, se restabelecer, se regenerar para você explorar essa natureza. Se você não respeitar esse processo, você não vai ter uma economia sustentável. A mesma coisa é a questão tecnológica, né? O infoproletariado deveria ser um trabalhador que agora com a informação, com a tecnologia, com a internet das coisas, com a inteligência computacional, com a inteligência artificial, ele pudesse ter um trabalho que ele tem menos desgaste físico, psicológico, menos estresse, né? Que ele não adquirisse doenças no processo de trabalho, né? Que a gente sabe que hoje o trabalho, ele ao mesmo tempo que ele serve nesse processo exploratório para a sobrevivência desse humano, ele também é algo que causa doenças, né? Que ele vai adquirindo ali no seu trabalho, não é fora do trabalho. É no trabalho que ele vai adquirindo determinadas doenças que depois ele não consegue nem ter o seu lazer, nem ter ali a sua interação com a sua família e muito menos estudar, né? Ter espaço para arte, ter espaço aí para emancipação do ser. Então a gente precisa ter uma tecnologia que, enquanto intencionalidade, ela deve ser vertida para esse aumento, essa criação e essa invenção e emancipação desse ser humano. E aí eu termino dizendo o seguinte, né? Vamos pensar, por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela poderia ser pensada como algo colaborativo, né, que um estudioso chamado Sky Guest, ele vai trazer a ideia de inteligência aumentada, em que a gente interagindo com a máquina nos provocaria a aumentar os nossos níveis de cognição, de pensamento, de criticidade. Mas não, a inteligência artificial hoje ela é aplicada para substituir a inteligência humana, para superar a inteligência humana e não para aprofundar, para ampliar os seus processos de cognição, de raciocínio, né, de memorização. Então a gente precisa, o problema não está na tecnologia, jamais demonizá-la e achar que ela é um problema, como aconteceu com os ludistas, né, lá na Inglaterra. Quebrar as máquinas, né? Não é quebrar as máquinas, não é destruir, né, a internet, não é isso. Mas é ter um novo modelo de sociedade, um novo sistema econômico que comece a verter essa tecnologia, esses maquinários, a inteligência artificial, para ser algo colaborativo, né, desse humano e não para ser uma rival. Excepcional. Excepcional. Bom, Rafa, eu acho que o bate-papo foi bom. Foi bacana, hein? Eu gostei. Acho que é isso aí. Enfim, né, concluindo, né, a gente vê que a tecnologia ela é uma ferramenta. A tecnologia ela está aí para ser utilizada em prol deveria ser usada em prol do humano, da melhoria das condições humanas. Mas falta, de fato, uma compreensão mais humanizada dessa questão trabalhista, dessa questão da utilização das tecnologias. Há uma necessidade de entendimento
por parte dos trabalhadores, mas também dos patrões, Sim, do que são essas estruturas de mais-valia, de alienação, de exploração, para que gradualmente nós tiremos isto e possibilitemos aí ao trabalhador uma condição e uma qualidade melhor de trabalho e de vida. Então, quando a gente fala na tecnologia, muitas vezes nós, né, Rafael, sim, somos críticos a umas questões relacionadas à tecnologia, não pela tecnologia em si, sim, mas como ela é aplicada, como ela é utilizada. perfeito. Então, agradeço novamente aí o espaço para a gente bater essas ideias aí. Sim, E estamos aí, vamos, assim que possível, conversar mais um pouquinho. perfeito. Então, mais uma vez também agradeço, né, meu parceiro Bento aí pelas intervenções. Espero que vocês possam gostar dessas análises. Evidente que aqui tem muitos pontos que a gente poderia Sim, trabalhar, né? Só que a gente faz uma síntese por conta do tempo, mas espero que você goste e de repente possa depois acessar aí mais conteúdos que a gente vai procurar produzir. Então, muito obrigado pela sua audiência, enfim, pelo seu prestígio e até uma próxima. muito obrigado. Até a próxima.